Você conhece o poder da água benta? Qual o sentido da água benta? A igreja chama de sacramental a água benta. Mas o que é um sacramental? E quais as virtudes de um sacramental? Nós iremos ver o significado da água e o seu efeito como sacramental. A água é o símbolo universal e é, de longe, o líquido mais frequente sobre a Terra. 3/4 parte do globo terrestre é coberto por água. 3/4 de cada planta ou animal são permeados de água. Alguns filósofos gregos afirmam que a água é a origem de tudo. Assim, muitas leituras podem e são feitas sobre a água, líquido vital da humanidade. Ela é também símbolo da força de purificação e renovação corporal, psíquica e espiritual. Então, iremos ver a água como um sacramental. Diante de tão grande significação deste símbolo para a humanidade, a Igreja utiliza a água também como sacramental. O Catecismo da Igreja nos ensina que os sacramentais são sinais sagrados pelos quais a imitação dos sacramentos são significados, efeitos principalmente espirituais, obtidos pela impetração súplica da Igreja, está lá no Catecismo da Igreja Católica, no número 1667. Assim, entende-se que os sacramentais servem para preparar os homens para receber o fruto dos sacramentos e santificar as diferentes circunstâncias da vida. Nós vamos ver no Catecismo Católico, no número 1677. Logo, este mesmo efeito é aplicado para a água benta. A água essa que, muitos definidos acima, foi necessário a súplica da Igreja por meio de um ministro ordenado, para que esse elemento natural adquirisse efeitos sobrenaturais, ou seja, espirituais. A Igreja Católica faz o uso desta água como sacramental, conforme acima descrito, e sua utilização tem um sentido, segundo um costume muito antigo. A água é um dos símbolos que a Igreja usa com frequência para abençoar os fiéis. A água, ritualmente benzida, invoca nos fiéis o mistério de Cristo, que é para nós a plenitude da bênção divina. Ele próprio se apresentou como água viva e instituiu para nós o batismo, sacramento da água como sinal de bênção salvadora. Nós iremos ver lá no ritual romano, na celebração das bênçãos, no número 1085. O dicionário litúrgico relata uma antiga tradição em que os fiéis guardavam a água benta em sua casa e utilizavam para se benzerem ao deitar e ao levantar, a fim de afastar as forças espirituais malignas e como meio de santificação. A água benta é sacramental
e comunica às pessoas e aos objetos aspergidos proteção contra os espíritos infernais e auxílio divino à alma. Era conhecida no Oriente já no século IV, no Ocidente no século V. E quais serão essas finalidades da água benta como um uso sacramental? O que é que vai nos dizer o Catecismo da Igreja Católica? Ele vai nos instruir O Catecismo vai nos instruir sobre as virtudes desta água abençoada, em vista da santificação de certos mistérios seus, de certo estado de vida, de circunstâncias muito variadas da vida cristã, bem como o uso das coisas úteis ao homem. Está lá no Catecismo da Igreja Católica, no número 1668. E ainda o Catecismo continua: os sacramentais, assim, a água benta também, não conferem a graça do Espírito Santo à maneira dos sacramentos, mas pela oração da Igreja preparam para receber a graça e dispõem a cooperação com ela. Está lá no número 1670 do Catecismo da Igreja Católica. O santo doutor da Igreja, São Tomás de Aquino, ainda faz referência sobre a água benta, escrevendo o seguinte: a água benta existe contra os assaltos do demônio que vem do exterior. Por fim, a Bíblia faz inúmeras referências à utilização da água e quase sempre a relaciona com bênçãos, sobrevivência, purificação, santificação, saciedade, alusões, essas como referências em Deus. Nota-se algumas citações bíblicas: ao que teme o Senhor, Ele o saciará com a água da sabedoria. Está lá, Eclesiástico 15, número 3, versículo 3. Com alegria tirarei a água das fontes da salvação. Se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Está lá em João capítulo 7, versículo 37. E por último, o rio de água da vida sai do trono de Deus e do Cordeiro. Está lá em Apocalipse capítulo 22, versículo 1. Qual é a diferença entre os sacramentos e os sacramentais? Você sabe qual a diferença entre os sacramentos e sacramentais? Talvez você tenha dificuldade de definir essa diferença, mas na prática é muito fácil saber o que é um sacramento e o que é um sacramental. Então, meus irmãos, vamos ver o que é o sacramento. A definição que o Catecismo da Igreja Católica nos apresenta sobre o sacramento é este: os sacramentos são sinais eficazes da graça instituído por Cristo e confirmado à Igreja, por meio dos quais nos é dispensada a vida divina, ou seja, são os meios pelos quais a graça de Deus nos alcança, sendo os sacramentos perceptíveis aos sentidos.
A exemplo, temos o sacramento do batismo, que acontece com o uso da água e das palavras batismais. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois a Eucaristia, que acontece por meio do pão e do vinho, pelas palavras dos sacerdotes, são transformadas em corpo e sangue de Cristo. Assim, a Igreja Católica professa a existência de 7 sacramentos, e além dos 2 já falados, temos a crisma, a penitência, a unção dos enfermos, a ordem e o sacramento. E os sacramentais e sua missão? O que é que vai nos dizer o Catecismo? O Catecismo vai definir sacramentos como os sinais sagrados instituídos pela Igreja, cujo objetivo é preparar o homem a receber o fruto dos sacramentos e santificar as diferentes circunstâncias da vida. E os sacramentais servem para a santificação de certos mistérios, assim como estado de vida e de momentos variados no dia a dia do cristão, como o uso das coisas que são úteis ao homem. Então, a diferença entre o sacramento e o sacramental não confere a graça do Espírito Santo, como acontece nos sacramentos, mas pela oração da Igreja, eles preparam para o recebimento das graças. E entre vários sacramentais, em primeiro lugar estão as bênçãos, que podem ser de pessoas, da mesa, de objetos e lugares. O número dos sacramentais é enorme. Por exemplo, alguns objetos desses que sejam abençoados, cruzes, imagens, estampas de santos, água, sal, óleo e em outros tantas outras coisas. Irmãos, uma grande santa mística da Igreja, um certo dia, ela espantou o demônio com o poder da água benta. Olha o poder da água benta na vida do cristão. A doutora da Igreja relata experiências pessoais que corroboram a força espiritual deste sacramental poderoso. Santa Teresa de Jesus, também conhecida como Santa Teresa d'Ávila, é nada menos que doutora da Igreja. A religiosa e reformadora da Ordem Carmelita no século XVI, ela relatou em suas memórias ter aprendido que não há coisa que os demônios fujam mais para não mais voltar do que a água benta. Isso está lá na sua autobiografia no livro da vida, e ela conta: estava eu certa vez no oratório e me apareceu do lado esquerdo uma figura abominável. Percebi especialmente a boca, porque falava. Era horrível. Parecia que lhe saía do corpo de uma grande chama, muito clara, sem nenhuma sombra. Disse-me aterrorizando-me que eu me livraria de suas garras, mas que voltaria a elas. O depoimento está no início do capítulo 31 do seu livro. Em seguida, ela revela que tentou espantar o diabo com o sinal da cruz. Ele foi embora, mas acabou voltando. Isso me aconteceu por 2 vezes. Não sabendo o que fazer, peguei a água benta que ali havia e lancei-a para onde essa figura se encontrava. Ela nunca mais voltou. Em outro texto, Santa Teresa escreve que o demônio a atormentou em certa ocasião durante 5 horas.
e com dores e desassossego interiores e exteriores tão terríveis que pensei não poder suportar. Mas as pessoas estavam comigo, ficaram espantadas e não sabiam o que fazer, nem eu a que recorrer. De novo, a Santa Carmelita relata que só encontrou alívio depois de pedir água benta e jogá-la no local em que por perto havia visto o demônio, e ela prossegue: a partir de muitos fatos obtive a experiência de que não há coisa que o demônio fuja mais para não mais voltar do que a água benta. Eles também fogem da cruz, mas retornam. Deve ser grande a virtude da água benta. Ela ainda afirma que experimentou o consolo da alma depois de tomar a água, que lhe gerou uma espécie de deleite interior. Não se trata de ilusão nem de coisa que só aconteceu uma vez, mas sim de algo frequente que eu tenho observado com cuidado. Digamos que seja como se a pessoa estivesse com muito calor e sede e bebesse um jarro de água fria, sentindo todo o seu corpo refrescar. Penso no qual importante é tudo o que a Igreja ordena, e muito me alegra ver que tenha tanta força as palavras que comunica a água benta, para que esta fique tão diferente da comum. Então, assim, já finalizando, a água benta tem duplo significado que nos lembra do nosso batismo e simboliza a limpeza espiritual. É usada inclusive em exorcismo. O diabo não suporta a água benta porque é inteiramente impuro, imundo para toda a eternidade. Ela invoca a água que flui do lado de Cristo, símbolo do batismo, e traz à mente o dia da derrota do diabo, a crucificação de Cristo para nos redimir do pecado e nos oferecer a salvação. Então, assim, nesse breve informação, nós aprendemos o poder da água benta, o poder deste sacramental na vida do cristão. Que Deus nos abençoe e nos guarde e nos proteja de toda e qualquer influência do maligno pelo poder da água benta. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.